O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide devolver ao governo trecho da medida provisória que altera ou alterava regras do PIS/COFINS. O destaque é de Marília Ribeiro. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver parte da medida provisória que limita a compensação de créditos de PIS e COFINS. A alteração de regras que importem impacto de natureza tributária, elas naturalmente têm que observar também a noventena. Não é só a criação da contribuição, mas qualquer observância de regra, como é o caso que aconteceu de imediatamente após a vigência da medida provisória, não se poder fazer as compensações que vinham acontecendo desde 2013, numa regra absolutamente assimilada pelo setor produtivo nacional. Portanto, essa decisão da presidência do Congresso Nacional encaminharia a publicação e a comunicação ao senhor presidente da República. A senadora Tereza Cristina afirmou que o setor produtivo se sentiu aliviado com a decisão. Nós estamos aqui aliviados com essa devolução da medida provisória pelo presidente Pacheco e nós estamos aqui com os representantes dos setores produtivos afetados que eu acho que estão aliviados, né, com essa devolução. O deputado Pedro Lupion reforçou que a devolução da medida não vai causar ônus ao empresariado brasileiro. Reitero, com efeitos imediatos, ou seja, sem ficar ônus algum para o empresariado brasileiro nas relações de PIS e COFINS. Esse é um avanço extremamente importante, uma vitória importante do Congresso brasileiro e um recado muito claro de que nós precisamos de diálogo, nós precisamos de articulação política e nada que venha sem dialogar e sem preparar o terreno prospera dentro do Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a decisão do Congresso Nacional. Segundo ele, não há um plano B e que a pasta terá que construir uma alternativa para combater fraudes. As partes devolvidas dizem respeito às limitações para o uso de créditos do PIS e do COFINS. Já os trechos que prevêem que as empresas com benefícios fiscais devem prestar informações sobre elas à Receita Federal, sob risco de multas sobre receita bruta, está mantido. A medida provisória foi apresentada pelo governo na última semana e causou reações de setores econômicos e acusaram que faltou diálogo com o governo, despreocupação com redução de despesas e aumento de segurança jurídica. Nos cálculos do Ministério da Fazenda, a prorrogação da desoneração da folha para setores econômicos e municípios deve gerar um impacto orçamentário de 26,3 bilhões de reais em 2024. Segundo a medida provisória que foi apresentada pelo governo, a Fazenda prevê arrecadar mais de 29 bilhões de reais. O governo e o Congresso Nacional têm até o dia 17 de julho para chegar a um acordo, prazo que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal após suspender um liminar que barrava a medida. Vamos ouvir os nossos analistas a respeito dessa mais recente crise que se estabelece no governo a partir de algo não inédito, mas muito raro, não é, Amanda? Que é a devolução de uma MP pelo Congresso. Há poucos instantes, nas páginas dos jornais, nós citávamos ali, isso aconteceu muito raramente na nossa história, né? Acho que tem dois pontos importantes aí. Um deles, o ministro da Fazenda diz que procurou essa alternativa porque foi mantida a desoneração da folha de pagamento, ou seja, tiraram a arrecadação e não indicaram o Congresso uma fonte para substituir aquilo que deixou de ser arrecadado. Ele procurou essa alternativa. Em segundo lugar, a derrota política para o governo. A gente viu ali a cara do líder do governo, Jacques Wagner, ouvindo os argumentos do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, esperando só a pastinha para levar a MP de volta para o ministro da Fazenda. Amanda, Beraldo, bom dia a vocês. Bom dia, Colombo, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. Mais do que só ouvindo, Jacques Wagner estava concordando com o presidente Rodrigo Pacheco. Ele sabe que toda essa articulação política foi uma lambança. Eu acho que expõe várias fragilidades do governo de uma vez só. Primeiro, a fragilidade da articulação política, que não vem de hoje, já tinha ficado muito evidente com a derrubada dos vetos, da saidinha de uma série de outros vetos caros ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Expõe a fragilidade do próprio arcabouço fiscal, criado pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal, aprovado pelo Congresso, a dificuldade de colocar em pé esse arcabouço fiscal e o limite que ele encontra
no que os deputados e senadores chamam de sanha arrecadatória do governo e o que o governo encara como uma recomposição das receitas, que, aliás, foram devastadas durante o governo Bolsonaro. Você teve uma série de isenções fiscais, tributárias, aumento de programas sociais. Aquilo tudo foi colocado numa conta muito benéfica, diminuição de repasse para estados e municípios, né, fazendo bondade com chapéu alheio, mas de alguma forma essa conta chegou e tem que ser cobrada. E a própria credibilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou em xeque, porque ele teve um primeiro semestre muito ruim. Então, talvez esse seja o último episódio, o último capítulo que fecha esses 6 meses do ano negativos para Haddad. Depois de um primeiro ano em que ele conseguiu conquistar a credibilidade do mercado, do Congresso Nacional, fazer uma articulação política, ser elogiado por todo mundo, aprovar a reforma tributária, aprovar o arcabouço fiscal, ajudar a aprovar a PEC da transição, nesse semestre, qual foi o grande feito de Haddad? Praticamente nada, né? Primeiro, em dezembro, a gente teve aquela MP que tratou, começando justamente desse assunto, da desoneração, porque ele passou por cima da aprovação do Congresso e também depois da derrubada do veto Lula ao tema e tentou acabar com a desoneração. Depois eles chegaram a ir ao Supremo. Isso foi tido como uma articulação péssima, porque não combinou-se com o Congresso, e dessa vez ele tentou o mesmo remédio amargo de novo, só que não funcionou, porque o Pacheco devolveu a MP. E conversando com muitos integrantes ontem do governo e do Congresso, me contaram que, inclusive, a devolução dessa MP foi construída como uma saída honrosa para o Haddad, porque a outra opção seria o próprio Lula retirar da MP, a MP de pauta, e isso seria considerado como uma desautorização ou desmoralização do ministro. Então, essa iniciativa até de devolver a MP costurada por Lula, Pacheco e Jacques Wagner foi tida até como uma saída menos dolorosa, mais honrosa para o ministro Haddad. Bom dia, Amanda. Bom dia, Colombo, Lívia. Bom dia para a nossa audiência. Colombo mencionou a cara feia do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, mas essa eu acho que já é a cara dele, Colombo, porque só tem má notícia vindo para o governo a partir dessa articulação extremamente mambembe que tem sido feita no Congresso Nacional. O governo não entendeu que a dinâmica do Congresso, a dinâmica do Brasil mudou, e ele tenta usar os seus métodos absolutamente ultrapassados para fazer alguns avanços nas suas agendas. Resultado, não conseguem. Nesse caso específico, a gente tem 2 lados que estão ali se conflitando. Um é um governo que pega o Brasil não simplesmente fruto das decisões econômicas tomadas no governo anterior, porque a gente precisa lembrar, para ser justo, que houve uma pandemia mundial que atingiu as economias do mundo inteiro, e o Brasil não foi diferente. O Brasil passou e ainda passa por efeitos muito duros da pandemia. Só que o atual governo comandou o Brasil pela maior parte do tempo desses últimos 20 anos. Então não pode colocar na conta de outro o estado que nos encontramos agora, porque você tem, de um lado, o governo que está totalmente disposto a pegar todo o dinheiro que ele pode do bolso de quem produz. Todas as medidas que o governo tem mandado ao Congresso Nacional tratam de arrecadação. Ele quer aumentar a arrecadação em cima do pobre, ele quer aumentar a arrecadação em cima das empresas, ele quer aumentar a arrecadação em cima de todo mundo, custe o que custar. E aí, do outro lado, você tem o setor produtivo, que diante desse caos tributário que é o Brasil e sempre foi, ele fica ali acuado. É tanto imposto que o setor produtivo simplesmente não consegue produzir. Até que chega um ponto que ele tem que negociar com o governo alguns acordos para minimamente se viabilizar. E agora, o que o governo quer? Acabar com tudo e só pensar no caixa dele. Para quê? Para nada, porque o Brasil não tem projeto. Esse governo não apresentou nada de relevante para melhorar o Brasil até aqui.